Olá, meus amigos, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Café com o Pastor. É sempre muito bom ter a sua companhia para aprendermos e observarmos aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. Eu tenho certeza que você, toda vez que pensa em deserto, pensa em um momento de provação, de dificuldade, de tribulação que você passa na sua vida. E de fato, o deserto não é um lugar muito hospitaleiro. De fato, o deserto é um lugar muito hostil. E é exatamente por isso que nós somos tendenciosos a olhar para o deserto simplesmente como forma de provação e de dificuldade. Mas o deserto não é somente isso. O deserto, meu amigo, pode ser algo bem maior e também bem melhor para as nossas vidas. No Velho Testamento, quando observamos o deserto em que o povo peregrinou, percebemos que o deserto foi usado como meio de purificação, um ambiente onde o povo de Deus recebeu instruções para que conhecessem a Deus e também aprendessem as instruções de Deus e as colocasse essas instruções no dia a dia, no chinelo. E esse processo de aprendizado e prática do povo no deserto, lá no Êxodo, demorou aproximadamente 40 anos. No Novo Testamento, nós também observamos que antes de Jesus iniciar seu ministério, ele usou o deserto como meio de preparação espiritual, um meio de consagração. Jesus orou e jejuou no deserto. E Satanás, que detesta nos ver consagrados a Deus, usou esse deserto para tentar tirar Jesus do seu propósito. Ele tentou Jesus, mas como nós bem sabemos, ele, o diabo, saiu com o rabo entre as pernas. E Jesus saiu preparado para cumprir a sua missão. Mas você sabia que antes de Jesus houve um cara que também usou o deserto? Você sabe qual o nome desse cara? Pensa aí um pouquinho. Conseguiu lembrar? João Batista, meu amigo, é o nome desse cidadão. E eu quero ver com vocês um texto que fala exatamente sobre João e a escolha dele de pregar, de viver no deserto. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 3. Nós iremos ler do verso 1 ao 3. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Naqueles dias, surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, a voz que clama no deserto. Preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Sabe, meus amigos, há uma curiosidade muito interessante a respeito desse deserto da Judéia. O deserto da Judéia é delimitado pelas montanhas da Judéia a oeste e pelo Mar Morto a leste. Esse deserto é considerado um deserto relativamente pequeno, que mede apenas 1.500 km². Fica próximo de Jerusalém e é relativamente pouco povoado. Esse deserto foi um refúgio e esconderijo para rebeldes e fanáticos ao longo da história, bem como para a solidão e também isolamento dos monges e eremitas. Foi exatamente esse deserto que o maior de todos os profetas, João Batista, escolheu para desenvolver o seu ministério. Mas há uma pergunta interessante: mas por que no deserto? Sabe, amigos, creio que essa escolha foi baseada numa direção divina, que tinha como objetivo fazer com que tanto João Batista quanto o próprio povo que vinha a ele para ouvir as suas palavras tivessem uma experiência significativa para com Deus. Meus irmãos, o deserto para João Batista representava um lugar especial,
onde ele tinha condições de se afastar das distrações desta vida, a fim de poder ouvir as ordens de Deus e também transmitir essas ordens ao povo que vinha até ele. Meus irmãos, todos nós vivemos hoje num mundo agitado, onde nos vemos muitas vezes obrigados a correr para cima e para baixo, tentando cumprir nossas agendas diárias. Mas nem sempre nos damos conta de que tal agitação pode nos distanciar daquele lugar de comunhão com Deus, no qual podemos ouvir a suave voz do nosso Senhor. E nessas horas é que percebemos o quão necessitamos tomar decisões de procurar o deserto nosso de cada dia, para ali Deus falar aos nossos corações e para que possamos ouvi-lo claramente, sem as interferências que naturalmente nos rodeiam todos os dias. O povo judeu, no Velho Testamento, João e até Jesus usaram o deserto para ter essa comunhão com o Pai, uma comunhão mais íntima com Deus. Amigos, nós não precisamos ir a um deserto de verdade como eles fizeram, mas nós podemos fazer o nosso deserto. E o nosso deserto pode ser o nosso quarto, aquele ambiente mais sossegado, em que nós iremos tirar um tempo a sós para estar com Deus. Nós precisamos ter um tempo especial e um lugar especial que iremos separar para ser o nosso lugar de comunhão com Deus. O lugar mais importante das nossas vidas e o momento mais importante, o nosso momento de intimidade com Deus. E se deixarmos de ouvir a voz de Deus em nosso caminhar diário, certamente, amigos, nós corremos o risco de perder a direção e o propósito maior para a nossa existência. É por isso que nós precisamos tirar um local, separar na realidade um local para ser o nosso deserto, o deserto onde iremos ouvir o Senhor. Meus amigos, o deserto no ministério de João Batista foi um lugar especial, onde ele e também o povo que vinha ao deserto para ouvir as suas mensagens puderam se separar para Deus, se separar para ouvir Deus falar claramente aos seus corações. E nós, assim como Jesus, assim como o povo, assim como João, precisamos tirar um momento no nosso deserto para ouvir as instruções de Deus para a nossa vida. E para isso, para termos um local que será o nosso deserto, nós precisamos sair da nossa zona de conforto, da nossa agitação e demonstrar que realmente nós nos importamos e temos interesse em ouvir Deus falar. Nós precisamos deixar a nossa correria do nosso dia a dia e ir ao nosso deserto para ouvir Deus falar conosco através da sua palavra. Eu e você precisamos ter um lugar, ter um tempo escolhido como o deserto nosso de cada dia. Hoje, eu desafio você a tomar uma decisão. A decisão de separar um lugar e um momento que será o seu deserto, onde você tirará momentos a sós com o Senhor para receber as instruções de Deus e edificar a sua vida na palavra de Deus, se consagrando ao Senhor para cumprir os propósitos dele para a sua vida. Esse é o desafio que eu quero deixar para você nesta semana. Amém? Tomemos juntos a decisão de separar um lugar, o nosso deserto, para ter a nossa comunhão com Deus no nosso dia a dia. Eu convido você a baixar a sua cabeça nesse momento e orar junto comigo. Oremos. Querido Deus e amado Pai,
Assim como tu separou aquele povo no deserto e ali instruiu o teu povo durante muito tempo e se fez presente na vida deles, assim como Jesus escolheu o deserto para se consagrar a ti, e nesse deserto foi tentado, mas também foi aprovado para contigo, assim como teu servo João Batista escolheu o deserto para lhe anunciar ao teu povo de forma mais clara que se arrependesse dos seus pecados e que praticassem as boas obras, assim também nós hoje, Senhor, estamos sendo desafiados a separar um local para ser o nosso deserto, onde iremos nos consagrar a Ti, onde iremos tirar momentos de comunhão contigo, onde iremos estudar a Tua palavra e ouvir a Tua palavra, um local sem distração, um local de conectividade contigo, Senhor. E nos ajuda a ter disciplina, Senhor, de escolher o nosso deserto e de separar momentos de consagração para que assim possamos nos fortalecer em Ti e cumprirmos o propósito de nos edificarmos em Ti e também de edificarmos as pessoas que estão ao nosso redor. Nos ajuda, Jesus, a cumprir esse propósito como Jesus cumpriu e como João Batista também cumpriu. É o que nós te pedimos e também te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Meus amigos, muito obrigado pela sua companhia. Escolha um local para ser o seu deserto e tire tempo de consagração e de aprendizado da palavra de Deus nesse deserto e cumpra o propósito de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite e um excelente final de semana a todos nós. E até o nosso próximo Café com o Pastor.